O texto base de hoje é Lucas, capítulo 7, do versículo 11 ao 17, o filho da viúva de Naim. E aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: Mancebo, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-a sua mãe. E de todos se apoderou um temor, e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Amém? Então nós vemos aqui nesse texto o filho da viúva de Naim. Então essa mulher aqui, ela perdeu seu filho, o seu único filho. Ela já era viúva e ela perde o seu único filho. Nesse tempo aqui, uma mulher ser viúva já era ruim, porque ela ficava na dependência dos filhos. E aqui ela perde o único filho que ela tinha. Então, a situação dessa mulher, ela perdeu o esposo e perdeu o único filho, então ela não tinha ninguém mais por ela. Então, nesse tempo aqui era muito difícil uma mulher, ela ficava desamparada, não tinha quem olhasse por ela. Hoje em dia, se uma mulher fica sozinha, ela se vira, ela trabalha, ela se vira, mas naquele tempo era muito difícil uma mulher ser viúva, ainda mais sem filho, ela ficava totalmente desamparada, ela precisava de caridade, de familiares ou de vizinhos, mas era uma situação muito difícil dessa mulher. Então nós vemos aqui que essa multidão estava saindo da cidade e Jesus encontra, ele está vindo para a cidade e encontra com eles. Nós vemos que Jesus também estava com a grande multidão e com seus discípulos. Então ele encontra essa viúva quando ela está saindo da cidade para enterrar o seu único filho. Nós vemos no texto aqui a compaixão de Jesus para com essa mulher. Jesus moveu-se de compaixão. Nós vemos aqui que essa mulher não pede nada para Jesus, mas ele tem compaixão dessa mulher, porque ela já era viúva e perde o seu único filho. Então ele tem compaixão. Então qual é a grande lição que nós aprendemos com Jesus? Que muitas vezes nós temos que ter compaixão com as pessoas, mesmo que as pessoas não nos peçam nada, nós temos que agir com compaixão pela situação. Se a gente vê a situação acontecendo, a gente tem que ter compaixão. É isso que nós aprendemos, a primeira lição que nós aprendemos com Jesus, a compaixão. Porque aqui ela não pediu nada para Jesus, mas Jesus ofereceu o que ele tinha de melhor, que é a sua compaixão, o seu amor. Então, vendo no texto aqui, que ele chega, se aproxima e diz para a mulher: Não chores. Então ele toca no defunto e diz para o defunto, né? Deixa eu ver aqui. E chegando, se tocou o esquife, e os que levavam pararam, e disse: Mancebo, a ti te digo, levanta-te. Então ele toca no defunto e diz para o defunto levantar. Então aquele menino levanta e começa a falar. Então um toque de Jesus traz vida. Essa mulher aqui foi no momento oportuno, que ela estava saindo e encontrou Jesus, e Jesus devolveu a esperança para aquela mulher, que era o filho único dela, ele tornou a vida, ele trouxe a esperança para aquela mulher. Então Jesus fala para ela: Não chores. Somente ele fala essas duas palavras para ela: Não chores. Então ele por compaixão, ele devolve a vida para aquele menino. Então aquela mulher vai voltar a ter esperança, porque ela tem o seu filho. Ela já não tem marido, então ela tem o seu filho. Então nós vemos que quando nós estamos perto de Jesus, a nossa vida é transformada, mas a gente tem que buscar nele, querer conhecer ele melhor. Então nós vemos a vida dessa mulher foi transformada porque Jesus tocou. Jesus tocou naquele menino e aquele menino voltou à vida. Ele estava morto e voltou à vida, viveu. Então a esperança dessa mulher viveu com esse gesto de Jesus, com um gesto de compaixão. E quando nós
agimos com um gesto de compaixão, nós podemos mover, transformar a vida das pessoas que estão passando por um momento difícil, nós podemos ajudar as pessoas tendo compaixão com as pessoas. Então nós aprendemos a primeira lição, é que nós precisamos ter compaixão, assim como Jesus, ele nos ensina a ter compaixão. E nós vemos que todas as pessoas que estavam ali ficaram maravilhadas e glorificando, eles estavam glorificando a Deus por o que Jesus fez. Porque Jesus ressuscitou uma pessoa que estava morta, ele tocou e simplesmente falou com aquele defunto, e aquele defunto se tornou a vida, voltou a viver. Então as pessoas ficaram glorificando a Deus e dizendo: um grande profeta se levantou entre nós e visitou o seu povo. Porque imagina a situação lá, todo mundo triste, indo enterrar, sem esperança. De repente aquela pessoa vive, a vida voltou, volta a esperança. Então aquele que Jesus fez, esse grande milagre. E Jesus pode transformar a vida de cada um de nós, mas nós só precisamos estar perto dele, olhar para ele. E Jesus, ele sempre quer ajudar, ele sempre tem compaixão conosco. Porque Jesus, ele é assim, ele é cheio de compaixão. Mas a gente precisa estar perto dele, a gente precisa olhar para ele, que ele transforma a nossa vida. Mas nós precisamos buscar nele, querer conhecer ele. Que assim como ele transformou a vida desse rapaz, desse menino, ele pode transformar a nossa vida. Mas nós precisamos estar perto dele. Nós precisamos estar no lugar certo. Que se essa mulher não tivesse encontrado com Jesus, Jesus não iria transformar a vida dela. Uma vida de luto que ela estava, ela voltar a ter esperança. Porque ela estava no lugar certo, perto de Jesus. Ela estava saindo e se encontrou com Jesus. Nós também temos que estar perto de Jesus se nós queremos ter a nossa vida transformada, se queremos ser transformados por Jesus. Só precisamos de um toque de Jesus. E Jesus, ele quer nos tocar. Mas muitas vezes nós estamos muito distantes de Jesus, que mesmo ele querendo, ele não pode. Nós precisamos ir até ele para que ele possa tocar na nossa vida, nós termos a nossa vida transformada, assim como ele transformou a vida dessa viúva, que ia ter uma vida muito difícil pela frente. Agora ela tem o seu filho, ela tem alguém que vai cuidar dela. Mesmo que ela perdeu o seu esposo, ela tem o filho que pode cuidar dela. Mas Jesus, movido de compaixão, ele transformou a vida dessa mulher. E da mesma forma, movido de compaixão, Jesus, ele pode transformar a nossa vida. Mas nós precisamos estar no lugar certo, que é perto dele, se aproximar dele, querer conhecer ele, desejar no nosso mais íntimo, no nosso coração, conhecer melhor Jesus. Querer ter a nossa vida transformada por ele, que o amor e a graça dele nos alcança. Mas nós precisamos correr para ele, se aproximar dele. Então, outra grande lição que nós aprendemos com esse texto é que quando a gente está perto de Jesus, ele é autor da vida. Quando nós estamos perto dele, nós sempre seremos transformados. Até lendo esse texto, a gente tem transformação na nossa vida, porque vê como é edificante conhecer Jesus, como é edificante conhecer a palavra de Deus, como ela pode transformar a nossa vida e quantas coisas nós temos a ganhar se aproximando de Jesus, querendo conhecer ele melhor. Nesse texto aqui, tinha uma multidão saindo sem esperança, que era a multidão que acompanhava aquele cortejo para ir enterrar aquele menino. E tinha uma outra multidão vindo com Jesus, um cortejo, vindo com o autor da vida, que é Jesus. Então a morte estava saindo daquela cidade, a morte estava saindo e a vida estava entrando. Quando a gente se encontra com o autor da vida, é impossível a nossa vida não ser transformada. É impossível nós continuarmos do mesmo jeito quando a gente se encontra com o autor da vida. Mesmo que haja morte, mesmo que nós estejamos nos sentindo morto por dentro, quando a gente se encontra com o autor da vida, a transformação é certa. Quando a morte se encontra com a vida, a transformação é certa. Jesus traz vida. Aqui nós vemos a morte saindo, se encontrou com a vida, que é o autor da vida, que é Jesus. Aquela história daquelas pessoas que estavam de luto, no sofrimento, foi transformada. E aquele menino viveu. E junto com ele, a esperança de muitos viveu, que nós vemos no texto que as pessoas estavam glorificando a Deus e falando, um profeta, Deus mandou um profeta. No finalzinho do texto,
E de todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. Então nós vemos aqui que aquele povo que estava abatido, triste, chorando, sem esperança, saindo para enterrar aquele menino, que com certeza muitas pessoas conhecidas daquela viúva. Então aquelas pessoas estavam tristes, de luto. Eles continuaram glorificando a Deus, porque Deus tinha visitado eles, Deus tinha mandado um profeta e restaurou aquela história, transformou aquela história. Então, quando a gente se encontra com o autor da vida, nossa vida é transformada. E qual é o resultado? Pessoas glorificando a Deus. Quando Deus ele transforma a nossa vida, não tem como a gente ser diferente, não tem como a gente ser indiferente, na verdade. Nós ficamos glorificando a Deus porque Ele transforma a nossa vida, Ele transforma o nosso jeito de pensar, Ele transforma a nossa mentalidade, mas nós só precisamos confiar nele, buscar nele, não perder tempo estando distante de Jesus, nós temos que se aproximar de Jesus, porque quando a gente está perto do autor da vida, a transformação é certa. Se aproxime de Jesus, busque nele, que você só tem a ganhar buscando em Jesus. Ele só vai acrescentar na sua vida, ele só vai trazer luz para a sua vida, ele vai trazer vida para a sua vida, e a sua vida vai ser totalmente transformada pelo amor e pela graça dele. Se puder, neste momento, feche seus olhos. Senhor Jesus, toca no coração de cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, Pai, que o teu amor, que a tua compaixão alcance essas vidas, que essas vidas sejam transformadas, assim como a vida desse menino foi transformada, que essas vidas sejam transformadas, que a tua graça alcance essas pessoas e toque no mais íntimo do coração de cada um e cada vida seja transformada, que o teu amor resgate essas vidas, meu Deus. Eu desejo do fundo do meu coração que vidas sejam transformadas. Toca, Senhor, toca em cada vida, que vidas sejam resgatadas, que vidas venham para a luz, que pessoas que se encontram mortas por dentro, que pessoas que se encontram em desespero, sem esperança, Pai, que o Senhor possa devolver a esperança para essas pessoas, que o Senhor possa ser luz, que o Senhor possa ser vida para essas pessoas que se encontram desanimadas e sem vidas. Para essas pessoas que se encontram na cegueira, que o Senhor possa ser luz, que o Senhor possa trazer o ensinamento, o entendimento para essas pessoas, que eles possam se voltar para Ti e conhecer a verdade, conhecer o autor da vida. Pai amado, em nome de Jesus eu oro, toca nesses corações, liberta esses corações, meu Deus, abre o entendimento, abre a mente, que eles possam ser transformados pela Tua graça, Pai amado, em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém.